Quero te convidar a se colocar no seu lugar. Você deve estar sentindo falta dos nossos pastores. Eles estão lá em São Miguel do Iguaçu com o pastor Zeon. A gente está acompanhando a igreja deles e tem sido um tempo muito precioso. Com certeza estão morrendo de saudades, conhecendo bem os meus pais. Mas amanhã eles estão de volta com a gente. Eu não sei se você reparou o aviso no telão do Restart. Se você é alguém que nos últimos 6 meses se transferiu para a nossa igreja, você veio de outra igreja, e você gostaria muito de fazer parte da Siloé, mas não sabe como se encaixar, o Restart é para você. É um tempo onde nós vamos estar conversando sobre aquilo que nós cremos como igreja, sobre como nós caminhamos, porque nós queremos que você realmente seja inserido e não esteja só à parte dentro do culto. Então, se você quer fazer parte, no final da celebração, procure lá o balcão de informações. O Restart será na próxima semana, então não dá para você deixar para a semana que vem para pensar nisso. Você tem que pensar essa semana. Então, se você quiser, no final, balcão de informações. Amém? Avisos dados. Eu queria indicar um livro, mas eu esqueci de pegar na livraria, mas eu sei que tem lá porque eu vi ontem. Princípios da Batalha Espiritual, com Fábio Coelho. É difícil ler livros sobre batalha espiritual, porque sempre eu acho que é muito cheio de misticismo. Eu tenho um pouco de preconceito com isso. E esse livro foi um livro que eu comecei a ler justamente para poder indicar para vocês, porque eu não indico livro que eu não tenha lido. E eu fui surpreendida por esse livro. É um livro muito bom. Principalmente porque não é um livro que vai ficar te mostrando como você vai expulsar o demônio da pessoa e tudo mais, que é o que no geral a gente vê. Mas é um livro que fala sobre Jesus. E hoje nós vamos estar falando sobre ser mais que vencedores. E nós somos mais que vencedores porque Ele venceu. E o livro ele vai falar especificamente disso. Que nós podemos vencer porque Ele já venceu. Porque nele nós podemos todas as coisas. Então, uma super indicação. Depois você procura a Paty lá que ela te ajuda a achar o livro. Eu queria começar esse tempo com um texto que está em Romanos 8:37, que ele fala: mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse é um texto que eu sempre li ele isolado. Quem nunca? Esse é um texto que geralmente você está no perrengue, alguém olha para você, não, mas em Jesus você é mais que vencedor. Está lá em Romanos isso. Mas é interessante porque ele fala, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Que coisas que ele está falando? Você já tinha parado para pensar nisso? Para isso você vai precisar ler um pouquinho antes. Em Romanos 8, 35-36, Paulo fala o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas as coisas, somos mais que vencedores. Então, Paulo está falando sobre ser mais que vencedor, sobre situações específicas. É interessante que a primeira coisa que ele destaca é tribulação. Quem aqui tem passado por tribulação? Eu acho que não na dimensão que Paulo falou, dificilmente nós passaremos por tribulação como Paulo estava falando, porque ele estava falando a uma igreja perseguida. Então a tribulação deles era um pouquinho maior do que aquilo que a gente chama de tribulação. Mas eu entendo que nós passamos por tribulação. A palavra de Deus fala que nós não passaríamos por tentações maiores do que nós pudéssemos suportar. Então eu entendo que a tribulação que nós passamos muitas vezes é porque nós não suportaríamos a tribulação que eles passaram. Mas nós passamos por tribulação. Tribulação são situações difíceis que acontecem na sua vida. Tribulação, a primeira imagem que me vem é um barco no meio do mar e as ondas vêm e começam a bater e o seu barco passa por tribulações.
E a impressão que na nossa rotina nós passamos por diversas situações difíceis, onde a gente achava que estava tudo certo e de repente começa a cair aquela tempestade. Tribulações. Ele fala também sobre angústias. Eu entendo que nós somos a geração da angústia. É uma geração angustiada com tantas coisas. Muito porque nós nos preocupamos demais com o dia do amanhã. Nós estamos preocupados se nós vamos ter dinheiro para acabar o mês. Nós estamos preocupados se nós vamos ter filhos ou não vamos ter filhos. E daí quando temos filhos, nós ficamos preocupados porque como vai ser o meu filho nesse mundo? E nós vivemos angustiados com situações que nós ainda nem vivemos. Mas passamos por diversas angústias em todos os dias nossos. Ele fala sobre perseguição, e é óbvio que quando ele fala para a igreja de Romanos, ele está falando sobre perseguição por causa do Evangelho. E até ontem na tarde eu brinquei que a perseguição que eu passei pode ser bullying, mas fora isso eu não passei muita perseguição. Eu acho que não no nível que eles passaram. Mas você já foi perseguido no seu trabalho? Por alguém que não gostava muito de você? Ou então pela sua vizinhança? Parece que está todo mundo contra você. Ou às vezes você nem está sendo perseguido, mas você tem a síndrome de perseguição que você acha que todo mundo está contra você. Perseguição. Ele fala sobre fome. Eu olho para a nossa realidade, isso não é tão real, não é tão palpável. Mas eu me recordo de algumas vezes, quando eu ainda estava morando em São Paulo, de dias que não tinha nada na geladeira. Que você abria a geladeira e faz eco, sabe? Dias de fome. Ele fala sobre dia de nudez, eu acho que esse a mulher tem mais autoridade para falar. Sabe aquele momento que você olha para o seu armário e você pensa, meu Deus, não tem nenhuma roupa para eu colocar? Todos os dias, praticamente. E parece que toda roupa que você coloca não está caindo bem. Nudez. Ele fala sobre tempo de perigo. Vamos ser bem sinceros, nos dias de hoje, qualquer tempo é tempo de perigo. É por causa de doença, é por causa de violência, é por causa de tantas situações que a gente tem passado. Estamos passando por perigo todos os dias. Ele fala sobre espada. Esse daqui eu acho que não é tão real nos nossos dias. A gente pode falar sobre armas. Situações difíceis que nos cercam. Mas ele diz que no meio de todas essas coisas, mesmo passando por tudo isso, mesmo você não tendo roupa para vestir, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. É engraçado porque quando nós estamos nessas situações, nós não nos sentimos assim. Nós não nos olhamos no espelho e falamos assim, nossa, eu realmente sou mais que vencedor. Essas são as situações que nós nos sentimos derrotados. A gente olha para o espelho e fala assim, meu Deus, eu não consigo nem pôr comida na mesa. Mas Paulo está falando sobre essa igreja que em todas essas coisas, eles são mais que vencedor. Mas ele diz o porquê. Eu acho que esse é o texto mais precioso, está do 37 ao 39. Ele fala, então, que em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que nos faz mais que vencedores não é porque a gente é muito bom para vencer as coisas, mas porque mesmo diante de todas essas situações, nada pode nos separar do amor de Deus. Diante da situação mais difícil que você está passando, nada pode te separar do amor de Deus.
Nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem anjos, nem demônios, nada. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas a pergunta é: que amor é esse? A gente olha e é uma frase tão bonita falar isso, né? Nada pode nos separar do amor de Deus. E às vezes a gente coloca quase como um mantra e fica falando: nada pode me separar do amor de Deus, eu não estou sentindo, mas Ele ainda me ama. Que amor é esse que Ele está falando? Em 1 João 4,10 Ele nos dá a resposta. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele está falando do que Ele está falando sobre amor. Em João 3,16 a 18 Ele fala: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o Seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito. Quando a gente fala sobre o amor de Deus, a gente está falando sobre o acesso que Ele deu a nós, a Ele. Como nós sabemos, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem pecou, lá no princípio. E eu estava conversando com a Gabi esses dias, ela faz o Team Class na segunda-feira. Se você tem um filho do Team, é muito bom ele estar aqui. E ela sempre abre para as perguntas, e sempre vem umas perguntas assim, super legais de responder. E essa semana um dos teens perguntou para ela: tá, mas por que a gente sofre por causa do pecado daquele cara, Adão? É uma boa pergunta. Mas a Bíblia fala que por meio de um só homem o pecado entrou no mundo. Mas também por meio de um só homem, Ele tornou possível a redenção. O pecado entrou no mundo por causa de Adão. E porque Adão pecou, a natureza divina foi deturpada. E no processo, todos que vieram depois dele, descendência de Adão, vieram semelhantes a Adão, não mais semelhantes a Deus. Então não é porque você sofre a culpa daquele homem, é porque você é geração dele. Mas Deus amou tanto o mundo, que já não cabia mais nele esse afastamento. Então Ele envia Jesus, Seu único Filho, para morrer no nosso lugar, para construir uma ponte novamente de acesso, para que nós nos tornássemos imagem e semelhança de quem Ele é. É sobre isso que Ele está falando, é sobre este amor que Ele está falando. Esse amor que não veio para nos condenar, mas veio para nos salvar da condenação, porque nós já estávamos condenados. Esse amor que entrega o Seu Filho para que você possa ter vida eterna nele. É isso que te faz mais que vencedor. É porque nele e por causa dele você pode voltar a ser aquilo que você foi criado para ser. Eu acho que muitas vezes nós não usufruímos disso, porque nós não compreendemos isso. Nós vemos Deus como alguém que veio quase que para nos servir, para fazer as coisas darem certo na nossa vida. Eu estava lendo um livro, O que Jesus espera dos seus seguidores, que é um livro muito bom, aliás. E ele estava falando sobre algo que por muito tempo predominou na igreja cristã, que é a tal da teologia da prosperidade. E às vezes a gente só pensa na questão financeira, mas quando a gente fala sobre a teologia da prosperidade, a gente está falando em tudo. A teologia da prosperidade fala sobre você achar que Deus está o tempo todo trabalhando para que você viva bem. E o que significa viver bem? Ter um carro, uma casa, vários filhos, uma casa na praia e várias outras coisas. Mas Deus não morreu por isso. Ele morreu para que Ele se torne o único e suficiente para mim e para você.
Você entende o que significa isso? Quando as coisas deste mundo já não me atraem mais, porque eu só quero a Ele. Nesse lugar eu me torno mais que vencedor. Em Filipenses 4, de 12 a 13, Paulo fala: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo entendeu o segredo. Ele entendeu que não tinha a ver com as coisas desse mundo. Não tinha a ver com ter uma grande casa, ter um bom carro, poder viajar todos os anos. Aliás, Paulo, ele viajava bastante, mas não como a gente quer viajar. E mesmo diante de tantas situações difíceis, ele vivia contente, porque o alvo dele era Cristo. Não era mais as coisas daqui. Nós ainda somos uma igreja que busca Deus por aquilo que Ele pode nos dar, e não por quem Ele é. Estar em Deus tem a ver com aquilo que Ele é e o anseio por me relacionar com Ele todos os dias. E quando eu descobri isso, isso mudou a minha história. Porque eu sempre achei que estar em Deus significava, como diz meu pai, um seguro contra incêndio. Eu não ia para o inferno. E eu achava que eu viveria bem aqui, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando eu olho para a história de Paulo, quando eu olho para a história de Pedro, quando eu olho para a história de todos os discípulos que caminharam com Jesus, eu não consigo dizer que todas as coisas cooperaram para o bem daqueles que amam a Deus. Não no meu olhar humano. Mas quando ele fala isso na sua palavra, ele está falando que ele veio para que você tenha acesso a ele. E ele não veio para que você tenha uma boa vida aqui, mas ele veio para que você tenha uma vida eterna com ele, onde ele é o centro do seu coração, é o amado da sua alma, aquilo que a gente tanto canta. Nada que eu faça, se não for por amor, vale alguma coisa. Em 1 Coríntios 13, 1 a 3, o texto que a gente conhece tanto por amor, ele fala: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu nada terei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada valerá. Se não for por amor, nada faz sentido. Se você não está aqui por amor, não faz sentido. Só faz sentido se for por amor. Em Mateus 15, de 8 a 9, Jesus ele traz à memória um texto do Antigo Testamento. Ele fala: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, e seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Se não for por amor, não faz sentido. Se não for porque você o ama mais do que qualquer coisa, não faz sentido. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantas vezes nós oramos orações vazias, pela regra do que eu tenho que fazer. Se não for por amor, Ele não está recebendo a sua oração.
Se não for por amor, você pode estar lá, com os joelhos dobrados, bem crente, mas se não for porque você o ama, nem faz. Você só vai ganhar uma dor no joelho. Se não for por amor que você está aqui, não vem. Você está perdendo seu tempo. Precisa ser porque você o ama. Mas às vezes a gente olha para isso e fala assim, mas eu ainda não o amo assim. Eu acho que eu ainda não amo como ele merece. Mas todos os dias a minha oração para ele tem sido: Deus, me faz te amar mais. Me faz amar como só você é digno. Nosso coração é tão deturpado. A palavra dele fala que o nosso coração é enganoso. E tantas vezes no meio da nossa rotina nós nos esquecemos de quem ele é. Nós nos esquecemos do sacrifício que ele fez. E por isso que tantas vezes nos sentimos derrotados. Nós precisamos aprender a amá-lo mais. Esse é o lugar onde nós vamos nos sentir mais que vencedores. Porque não vai mais ter a ver com as coisas aqui. Vai ter a ver com quem ele é. E ele não muda. Ele não sofre nem sombra, nem variação de mudança. Ele continua sendo o mesmo. E por isso que amá-lo não é decepcionante. Mas não amá-lo vai te decepcionar. Porque você vai se decepcionar com a igreja. Você vai se decepcionar com as pessoas. Você vai se decepcionar com o seu discipulador. Vai se decepcionar com o seu pastor. Você vai se decepcionar. Se não for por causa do amor que você tem por ele. Sabe o que me mantém aqui? Não é a igreja. Não é as pessoas, não é porque eu tenho um caráter inviolável de lealdade, mas porque eu o amo. E eu o encontro aqui, com vocês. É porque eu o amo. E porque eu o amo, eu os amo. Mas se for caminho inverso, não vai funcionar. Eu estou aqui por causa das pessoas, não por causa de Deus, vai dar ruim. Mas quando eu estou por causa de Deus, automaticamente eu estou por causa das pessoas. Porque quando eu o amo, eu passo a amar as coisas que Ele ama. E Ele ama as pessoas. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Segundo 1 Coríntios também, 13, de 4 a 7, ele fala que o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor nunca perece. O seu amor por Deus é assim? E, consequentemente, o seu amor pelas pessoas é assim? É um amor paciente, bondoso, que não busca os seus próprios interesses? Eu não sei como é para você, mas quando eu leio isso, eu vejo quão distante eu estou de ser semelhante a Ele. Porque tantas vezes nós estamos ainda buscando os nossos interesses. Quantas vezes nós não temos paciência com os nossos irmãos. E nós não temos um olhar de bondade para os outros. Porque ainda somos tão diferentes dele. Porque ainda precisamos amá-lo mais. Na medida que não reste mais nada de nós. Eu quase já não estou conseguindo mais ler aqui. Em 1 Coríntios 13, 12, ele encerra esse texto lindo. Ele fala: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. E
quando ele fala aqui de um espelho, não é o espelho que você vê hoje em dia, que é bem nítido. Naquela época era um bronze polido, que era uma mancha que você via de você mesmo. Eu acho que para as mulheres seria até bom, porque daí você não viria tão claramente seus defeitos. Mas chegará um dia que o veremos face a face. Agora conhecemos em parte, e lá conheceremos plenamente, da mesma forma que somos plenamente conhecidos. Esse precisa ser o nosso maior anseio, de conhecê-lo plenamente. Aquele que nos amou primeiro, aquele que se entregou por nós, aquele que amou o mundo de tal maneira que criou uma forma de termos acesso a Ele. Está vivo ali o negócio? E assim, permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. A fé em Deus, não nas coisas, não em homens, mas uma fé em Deus, crendo que nele nós podemos todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. A esperança em suas promessas, que um dia Ele vai voltar e vai reinar, de que Ele nos deu a vida eterna, que nós vamos ressuscitar com Ele. Essa é a esperança do cristão. Não é a esperança que você vai ter uma casa nova, ou que você vai casar antes de Jesus voltar. Não é sobre essa esperança que Ele está falando, mas a esperança em Deus, em tudo aquilo que Ele prometeu. E o amor, o maior de todos eles é o amor. O amor que vem de Deus. Não o amor humano, não aquilo que nós conhecemos por amor, mas aquilo que Ele diz que é amor. E amar a Ele sempre nos leva a amar os nossos irmãos. 1 João 4, de 11 a 12, ele fala: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. A prova que você realmente ama a Deus é o seu amor pelos irmãos. Você ama a Deus? O testemunho de que você ama a Deus, acima de todas as coisas, é o tanto que você ama os seus irmãos. Porque quando nós amamos os nossos irmãos, isso mostra que o amor de Deus está aperfeiçoado em nós. Ou seja, ganhou forma em nós. Nos tornamos semelhantes a quem Ele é. Amar a Deus vai acarretar em amar uns aos outros. E o amar uns aos outros é o mesmo amor que nós entregamos a Ele. O amor paciente, o amor bondoso, o amor que não busca os seus próprios interesses, que não se vangloria, não maltrata, não guarda rancor, não se ira facilmente, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. É sobre esse amor que nós temos que começar a amar uns aos outros. É de acordo com o amor de Deus. Mas quando esse amor é aperfeiçoado em nós, nós já não contemos mais esse amor em nós. Ele simplesmente começa a transbordar. É muito engraçado, eu não sei se você já teve essa sensação de você se ver amando alguém que você nem sabe o porquê que você está amando aquela pessoa. É o amor de Deus sendo aperfeiçoado em você. Mas muitas vezes isso não acontece porque nós ainda estamos calando a ação do Espírito Santo. Nós ainda não deixamos Ele ganhar a ação completa em nós. Eu estava assistindo esses dias TV e veio uma frase que eu achei muito interessante, eu marquei na hora. Ele falou: o que fazemos por nós morre e é esquecido. O que fazemos pelos outros e pelo mundo permanece e se torna imortal. O que
fazemos por nós morre e é esquecido. E o quanto isso é real? Vai morrer com você. Mas o que nós fazemos pelos outros e pelo mundo permanece e se torna imortal por causa dele. Quando o nosso coração para de ser egoísta, para de olhar só para o próprio umbigo e começa a olhar para aquilo que ele quer fazer, as coisas mudam. Mateus 6,20, no Sermão do Monte, ele fala: acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Sabe o que é acumular tesouros no céu? O próprio Sermão do Monte responde algumas vezes sobre isso. Ele fala para nós darmos esmolas a ponto que a nossa outra mão não veja o que a gente está dando. Porque quando a gente não mostra o que nós estamos fazendo de bem, a nossa recompensa está no céu. Acumular tesouros no céu é não fazer as coisas por causa dos outros, fazer por causa dele, aquele que te vê em secreto. É não orar para que os outros vejam, é orar no seu quarto, onde só ele vê. É não abençoar a vida dos outros para que a pessoa olhe para você e fale assim: nossa, muito obrigada. Porque se você recebeu a recompensa aqui, você já recebeu a recompensa. Mas se você não foi recompensado aqui, existe uma recompensa que te aguarda. E isso é acumular tesouros no céu. Mas é difícil, né? Nós sempre amamos esperando o retorno. E se a pessoa não retorna, a gente fala: mas também não quero mais saber dessa pessoa. Porque é difícil. A gente ainda é bem humano. É difícil ficar levando pancada o tempo todo. E tem horas que dá vontade de chutar o balde mesmo. Mas amar não tem a ver com reciprocidade. Esse foi um mal que foi nos ensinado desde que nós éramos crianças. Deus amou o mundo sem que o mundo merecesse. O mundo estava condenado. E Ele fala que não há ninguém que o busque. Ninguém, sequer. Mas Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho quando nós não merecíamos, quando nós não o amávamos. E ainda hoje, assim, nós ainda não amamos plenamente. Amor não tem a ver com reciprocidade. Amor tem a ver com amor. Com amar mesmo quando eu não sou correspondido. Com continuar amando mesmo quando as coisas estão difíceis. E por isso que o amor é paciente. Ele é bondoso. Ele não busca os seus próprios interesses. Ele não maltrata. Ele não se alegra com a injustiça e se alegra somente com a verdade. O amor tem a ver com o padrão dele, não com o nosso padrão deturpado do mundo. Onde nós achamos que nós só temos que amar quando a pessoa merece o nosso amor. Você mereceu o amor de Deus? Amor não tem a ver com merecimento. Nós nunca vamos merecer o amor dele. Então pare de tentar amar de acordo com o merecimento que você julga ter o teu irmão. O que expressa o seu amor a Deus é o seu amor pelo seu irmão. E quando nós descobrirmos esse segredo, em todas as coisas, nós seremos mais que vencedores. Quando nós descobrirmos o segredo de amá-lo com tudo que nós somos. Quando nós descobrirmos o segredo de amar os nossos irmãos, nada vai poder nos derrubar. Nada mais vai nos deixar com um olhar de derrotado. Porque nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Eu queria encerrar com uma frase de Abraham Lincoln, mas eu vou corrigir que eu acho que tem mais. A frase dele é: no final não são os anos da sua vida que contam, mas a vida
nos seus anos. Eu quero mudar essa frase. No final, não são os anos da sua vida que contam, mas o quanto de Deus você viveu nos seus anos. Não tem a ver com quantos anos você tem, com a carga de maturidade que você tem. Tem a ver com o quanto de Deus você tem carregado nesses anos. O quanto você tem usufruído dele. Viver Deus não tem a ver com uma religiosidade barata, fria e chata. Tem a ver com um relacionamento com o Todo-Poderoso. Todos os dias da sua vida. E quando a gente começa a usufruir, a gente descobre que é um dos melhores relacionamentos que a gente pode usufruir. É um relacionamento com Ele. E aí a gente encontra aquele lugar, eu não consigo ir para lugar nenhum, porque só você tem as palavras de vida eterna. É só em Ti que eu encontro esperança, é só em Ti que eu encontro amor, é só em Ti. Não importa quantos anos você tem, mas o quanto de Deus tem nos seus anos. Eu acho que é um tempo de nós orarmos pedindo para que nós aprendamos a amar mais. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Se você quiser ficar em pé ou sentado, fique à vontade. Eu quero te convidar a orar por isso. Eu acho que você não é muito diferente de mim. Eu queria te convidar a orar. Deus, me ensina a te amar mais. Me ensina a amar como você ama. Me mostra o amor que só pode ter vindo de Ti. Eu quero te amar com tudo que eu tenho e com tudo que eu sou. Eu quero que Tu seja o único e suficiente na minha vida. Eu quero descobrir esse segredo de viver contente em todas as circunstâncias. Senhor, antes do Senhor subir aos céus, falou que mandaria o Seu Espírito Santo, que nos ensinaria todas as coisas. Então, Senhor, nós viemos pedir pela Sua misericórdia que essa manhã o Senhor nos ensine a Te amar. Te amar com tudo que nós somos e com tudo que nós temos. Nos faça Te amar mais, Senhor. Nos faça compreender o Seu amor. Oh, Senhor, tantas vezes nós temos falhado contigo. Temos amado tantas outras coisas. Mas, Senhor, nós queremos Te amar com tudo que nós somos e com tudo que nós temos. Nós queremos que Tu se torne o centro da nossa vida, o amado da nossa alma. Que Tu se torne tudo em nós. Senhor, transforma o nosso coração. Dá-nos um coração como o Teu. Pai, que o nosso amor por Ti gere frutos do nosso amor pelos nossos irmãos. Ó Senhor, aperfeiçoe o Seu amor em nós, Senhor, a ponto que nós geremos frutos para Ti, para que o Seu nome seja glorificado, para que o Seu nome seja engrandecido. Esse é o nosso maior desejo, Senhor. Em Seu nome. Amém. Que o Senhor te faça amar mais. Que a bênção dele seja derramada sobre você. Que essa manhã você se sinta mais do que vencedor por causa daquilo que Ele já fez. Por causa daquilo que Ele já fez por você. Porque Ele já te amou de tal maneira que te deu acesso a Ele. Que o amor dele repouse sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que o amor dele te constranja a tal ponto que você não consiga mais ficar sem ele. Que ele se torne um anseio do seu coração. Em nome de Jesus.